O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que é necessário que haja leis na sociedade para a boa convivência entre os cidadãos. Vocês imaginem se numa sociedade não houvesse leis. Se tornaria uma anarquia, não nos entenderíamos. A lei, portanto, é necessária para nós conhecermos os nossos direitos e conhecermos também os nossos deveres, para que nós sejamos respeitados e respeitemos também as outras pessoas. A lei, ela é feita sempre em vista do bem das pessoas, para facilitar o relacionamento entre as pessoas, para ajudar as pessoas a se entenderem, para ajudar as pessoas a viverem em harmonia e ajudar para que todos possam colaborar para o bem de todos. No nosso relacionamento com Deus, nós também recebemos uma lei. Deus deu a Moisés uma lei. E o povo se comprometeu com Deus em observar a lei. Deus se compromete em abençoar, acompanhar, estar presente com o seu povo. E o povo se compromete em observar as leis do Senhor, sabendo que a lei que Deus dá para este povo é uma lei dada por um pai, portanto, para o bem de seus filhos. Deus não se compraz em dominar, em mandar. Deus nos dá leis para que através delas nós cumpramos a sua vontade. E a lei que Deus nos dá é uma lei de amor e não de temor, nos diz São João, porque onde existe o temor, lá não existe o amor perfeito. Jesus, quando veio, disse que não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Jesus não repetia as leis, não ensinava as leis como faziam os doutores da lei e os fariseus. Jesus procurava interpretar essa lei e ensinar para o povo como se devia viver essa lei. Os doutores da lei procuravam
ensinar para o povo esta lei recebida, de modo muito mecânico, vamos dizer assim, e deveria ser vivida ao pé da letra. E nesse modo de interpretar e viver a lei, fez com que ela se tornasse para o povo um peso. Multiplicaram as leis, de maneira que o povo não podia observar todas as leis, todos os preceitos. Eles chegaram a codificar 613 entre leis e preceitos. E diziam que para fazer a vontade de Deus, para ser perfeito, precisava conhecer e cumprir todos eles. Será que é possível, pelo menos, conhecer todas essas leis? Ora, Jesus nos ensina que o mais importante não é conhecer e cumprir todas essas leis ao pé da letra. O importante é praticar a justiça, a misericórdia, praticar o amor. Porque todos os preceitos, todos os mandamentos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, é para nos ajudar a viver aquilo que é mais importante, para colocar em prática o mandamento principal, que é o mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo. Se nós cumprimos uma lei que não ajuda a praticar o amor a Deus e ao próximo, então esta lei ela não está certa. É necessário então que nós compreendamos que aquilo que Deus quer de nós é a prática do bem. Deus não quer de nós a exterioridade. Deus não quer o cumprimento rígido de uma lei que contradiz depois aquilo que é mais importante. Por isso Jesus, nos diz do Evangelho, hoje fala para os doutores da lei, para os fariseus, de modo muito contundente, de modo muito forte. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês cumprem com muita rigidez, com escrúpulos, as leis, até nos mínimos detalhes, mas se esquecem de praticar a justiça, a misericórdia. É uma chamada de atenção também para nós, porque nós podemos, e muitas vezes somos como fariseus hipócritas, porque nós não temos coerência, quando nós nos apegamos mais à exterioridade, e deixamos de cumprir o mandamento maior da caridade. Jesus chama a atenção dessas pessoas, dos doutores da lei, dos fariseus, porque cumpriu esta lei, por exemplo, a lei do sábado. Eles procuravam cumprir rigidamente e criticavam Jesus. Tinham determinado até quantos passos se devia dar no dia de sábado. Portanto, se um irmão estava doente, necessitado, mas para ir ao encontro dele precisava violar ou ir além dos passos estabelecidos, eles não faziam, para não violar a lei. Por isso que Jesus fala muito forte contra eles. Deus quer um amor, Deus quer a misericórdia, não o cumprimento da lei pela lei. Nós somos muitas vezes também incoerentes. Ou às vezes nós não sabemos interpretar esta lei. Às vezes encontro pessoas que dizem: eu faltei, cometi pecado porque não fui à missa ao domingo.
eu já pergunto, normalmente pergunto, mas por que você não foi à missa domingo? Porque minha mãe e meu pai estavam doentes, não tinha quem ficar com ele, e eu fiquei, por isso não fui à missa. E eu digo, você teria cometido um pecado se tivesse ido para a missa e deixado o seu pai ou sua mãe necessitando. Aí você teria pecado contra a caridade. Deus não é esse Deus que quer que nós cumpramos este preceito e deixando uma pessoa que necessita. E ademais, Jesus diz que quem cuida de um doente está cuidando dele. E às vezes nós nos apegamos a essa lei, a lei do preceito dominical. É muito importante, sim, irmos à missa. É um dever nosso e prestar o nosso culto a Deus. É questão de justiça também, prestar o nosso culto a Deus. A Ele o louvor, a honra e a glória, dar a Deus aquilo que é de Deus. É pecado quando nós faltamos à missa por preguiça, por comodismo, mas não quando nós deixamos de ir porque ficamos cuidando de uma pessoa, quando fomos fazer o bem a quem necessitava realmente. Às vezes nós cometemos a incoerência quando nós não faltamos às missas até todos os dias, mas na prática, no dia a dia, nós contradizemos a nossa fé. Por exemplo, nós estamos agora no período político das campanhas, e acontece, e não é raramente, mas que muitos cristãos católicos que comungam normalmente até mais de uma vez por semana, mas quando saem da igreja, se empenham com determinação em campanhas políticas em favor de pessoas sabidamente corruptas, desonestas. É uma contradição, é ser fariseu, é ser hipócrita, porque eu me comprometo com Deus, eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, e depois ajuda a promover a desonestidade, a corrupção. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu devo participar da vida da igreja, devo sim vir à missa, receber os sacramentos, mas no dia a dia, com as pessoas, qual é o meu testemunho dentro da família? Às vezes nós encontramos pessoas que dizem, eu vivo numa situação muito difícil em casa, no relacionamento com meu pai, por exemplo. E eu pergunto, mas o seu pai vê a missa? Sim, ele vê a missa todo domingo. Mas em casa não há diálogo, não há respeito, não há compreensão, às vezes até violência. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo fariseus, hipócritas, porque estamos sendo um sinal de contradição. Não podemos viver de exterioridade, é preciso que nós vivamos realmente, interiormente, os valores da fé, os mandamentos que nós recebemos. Os mandamentos que nós recebemos é para o nosso bem, é para serem interiorizados, de maneira que nós vivamos impulsionados por essa lei interior, impulsionados pelo desejo grande, ardente de amar, de fazer o bem, de praticar a justiça, não de aparecer. Jesus chama para os doutores da lei, para os fariseus, até de sepulcros caiados, porque por fora estão bonitos, limpos, mas por dentro eles estão cheios de podridão. E nós podemos ser assim, cada um de nós.
aparecer pessoas boas, mas por dentro, por trás, quantas incoerências, quantas coisas erradas nós praticamos. E não devemos apontar para os outros, mas devemos olhar para nós mesmos, primeiramente. Jesus fala contra eles que estão prontos para julgar as pessoas, para apontar os defeitos, os erros dos outros, mas não olham para si mesmos. Então nós devemos olhar para o interior de cada um de nós. Onde está a contradição em nossa vida? Onde é que nós precisamos mudar? Onde é que nós precisamos nos converter para sermos de fato um sinal de Cristo no mundo? Para não sermos motivo de escândalo. Peçamos então ao Senhor que nos dê a graça da conversão. Todos nós precisamos nos converter para vivermos de fato os valores que nos tornam agradáveis a Deus. A justiça, a prática da justiça, a honestidade, a lealdade, usar de misericórdia para com as pessoas e praticar a caridade. Que o Senhor nos conceda esta graça para que nós sejamos agradáveis aos seus olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.